Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E gente, tá rolando aí o momento casos de família aí entre o Bruce Wayne e o Thomas Wayne do Ponto de Ignição. Sim, no vídeo de hoje nós vamos voltar aí para a história principal do Batman na sua revista mensal. Isso porque o mais recente arco aí da revista se encerrou, que se chama The Fall and the Fallen. Algo como aí numa tradução livre se pode dizer que é A Caída e os Caídos. E muita coisa aconteceu nele, principalmente envolvendo o Batman e o seu pai Thomas Wayne, que é o Batman lá do Ponto de Ignição, que vem de outra terra. E claro, também tivemos a revelação do Super Hiper Mega Blaster plano do Bane aí para quebrar o Batman de vez. E também, só de aviso, nós temos aqui na descrição desse vídeo, você pode ir lá clicar, nós temos um resumo do último arco que aconteceu, só para você poder se situar na história. Dito isso, então, bora então ver o resumo desse último arco. A última vez que vimos o Batman, ele finalmente havia despertado da máquina que estava gerando os pesadelos do último arco. Tudo isso, lembrando, faz parte do mega super plano do Bane para quebrar o Batman em definitivo. A princípio, o que é revelado é que ele estava por trás do casamento que não aconteceu e dos pesadelos que ele vinha tendo, o que não foi uma boa experiência para o Bruce. Isso fica claro, pois ele sai da máquina bufando de raiva, à la Batman do Frank Miller. A máquina onde ele estava ficava em um porão em Arkham, e para sair dali, o herói simplesmente varre qualquer vilão que ia aparecendo em sua frente. Assim, enquanto ele tenta descobrir se isto foi de fato o final do plano do Bane ou havia mais, ele vai derrotando vários vilões, como o Charada, o Silêncio, o Crocodilo, o Senhor Frio, o Ventríloco, o Espantalho, o Duas Caras. E enquanto ele agarra o Duas Caras, ele dá uma mensagem para o Bane, já que este controla agora o asilo. Eu adoraria ter conversado com o Bane hoje, mas estou um pouquinho cansado. Então eu estou indo para casa, meu lar, minha cidade, mas amanhã nós vamos conversar bastante. Algum tempo depois é mostrado que o Batman acendeu o bate-sinal, mas no modo vermelho. Pois é, nem eu conheci esse modo aí que existia, bate-sinal em modo vermelho, mas enfim, é um recado muito importante para a Bat-família. E a Bárbara, que fica sabendo primeiro disso, começa a alertar todos da Bat-família. Alguns dizem que estão indo, já outros como Rick Grayson e Jason Todd não. O Batman reúne todos no topo de um prédio e fala como o Bane tomou a cidade e controla o asilo, e pede ajuda de todos para tomá-la de volta. O problema é que quando eles chegam lá, está tudo às mil maravilhas. Todos então ficam preocupados com o estado mental do Bruce, depois da Selina o ter abandonado. Bruce conta que viu seu pai Thomas e que ele machucou Alfred. Mas Bárbara diz que falou com o mordomo mais cedo, e ele disse que nada disso aconteceu. Tim tenta dizer que Bruce deve estar magoado, já que ele amava Selina, e diz que sabe como ele se sente. Em resposta, o Batman faz algo que choca a todos. Mete um socão na cara do Tim. Desolado e se sentindo perdido, Bruce volta à Batcaverna, mas não há tempo para descanso, já que o alerta da mansão mostra que há invasores. E chegando na grande sala de jantar, lá está Bane, sendo servido por Alfred, sob algum controle ou sendo chantageado, e acompanhado pelo Thomas Wayne. Batman diz que vai quebrar a coluna dele. Bane calmamente fala para Alfred servir algo, mas o Bruce, que já está alterado, vira a travessa e a mesa, enquanto repete que vai quebrar a sua coluna. Bane só ri, mas após uma troca de golpes, o mordomo vai até ele e diz: "Eu o conheço desde criança. Por décadas, eu ajudei a lutar contra todo tipo de adversidade. Mas essa é a primeira vez que tenho que lhe dizer, você perdeu. Ele o quebrou." Mas então, pessoal, agora é a hora que o Bane revela todo o seu plano. E sério, pelo nível de detalhes e elaboração desse plano, o Bane acaba de virar o maior estrategista de todos os tempos. Esquece todos aqueles gênios da guerra, Napoleão, o Batman também de estrategista, não é nada perto do Bane. Ou também foi o Tom King que forçou muito a barra nessa parte. Ok, vamos lá. Durante a luta dentro que se dá entre o Batman e o Bane na mansão, uma longa narração de Thomas Wayne explica como todos os arcos que vimos depois do Renascimento foram orquestrados pelo Bane. Sim, todos mesmo, desde o primeiro lá do Gotham da Gotham Girl. Como o Bane orquestrou o acidente do avião lá no começo,
Depois, a necessidade do Batman formar aquele esquadrão suicida para invadir Santa Prisca. Como durante a missão, o ventríloco e a amiga de Selina, Holly, sugeriram que Bruce finalmente pedisse ela em casamento. Em seguida, Bane foi até Gotham e se deixou derrotar, para dar uma sensação de vitória ao herói. Enquanto isso, na luta, o Batman começa desferindo vários golpes e dá uma cabeçada que parece finalizar o vilão. Contudo, é aí que a narração fala que Bane então quis ser derrotado e internado em Arkham, exatamente o que ele queria. E aí vem a melhor parte. O Bane também foi o responsável pela Guerra das Piadas e Charadas. Pois é, segundo a narração, o Bane fez isso para ter contato com os principais vilões do Batman e saber que no futuro, por causa do que aconteceu nessa guerra, ele pediria a Selina em casamento. Santa clarividência, hein, Bane? E é aí que na luta o vilão começa seu contra-ataque e chega a jogar o Bruce na famosa moldura dos pais dele na mansão. Thomas continua falando que muitos dos vilões do Batman pensam em causar nele dor, das mais variadas formas. Mas Bane foi original. Você deu a ele felicidade, algo que ele pudesse deixar acima dos votos de combate ao crime. Até a aventura lá do Gladiador Dourado foi manipulação do Bane, para mostrar o horror que seria o mundo sem o Batman. E o golpe final foi o Coringa. Bane o mandou para que ele conversasse com Selina e mostrasse o mesmo, mas agora para ela. O horror que seria o mundo sem o Batman, caso ele encontrasse a felicidade. A luta, enquanto isso, se estende pela mansão, quebrando tudo. Bane, por fim, confiou a Holly para reforçar as palavras do Coringa e, com isso, o Batman é abandonado no altar, telhado. Depois disso, o Batman é derrotado na luta. E como não podia deixar de ser, ele ergue o herói e quebra sua coluna. Thomas finaliza sua narração dizendo: "Sei que você continuará seu plano, e agora quer mostrar ao Batman quem ele realmente é. Uma criança chorona usando uma fantasia de morcego, e que no final irá querer dizer que Gotham é a sua cidade." Pessoal, depois de ouvir toda essa explicação, tem que dar um tempo aqui para respirar. Então fica aí na cara que o Thomas Wayne estava cooperando aí junto com o Bane. Mas ele então fica responsável aí pelo Bruce, até não sei por que o Bane acabou deixando o Thomas Wayne ficar com ele, mas enfim. Ele leva o Bruce então para um lugar muito longe de Gotham. Encontramos o Batman Thomas Wayne montado ao cavalo, lembrando em muito o traje do deserto do Batman naquele pesadelo do Batman vs Superman. E ele não está sozinho, está levando o Bruce desacordado e levando também um caixão de ferro por um imenso deserto, como vocês podem ver nessa página dupla incrível. Numa manhã, depois de descansar, o Thomas é acordado pela gangue chamada Morte do Deserto. Um deles diz que eles fazem a proteção daquela área e que ele sabe o que vai acontecer agora. E ele quer dizer, hora da porrada. O Thomas prova como é badass e derrota todos os ninjas, enquanto vai cantando uma canção que o acompanha durante toda essa edição. Na noite seguinte, o Bruce finalmente acorda gritando o nome de Bane. Thomas fala que é normal ficar assustado, todos ficam. Enquanto isso, o Bruce grita onde o Bane está e tenta acertá-lo. Mas o Thomas, como o pai educativo que é, revida dizendo que sentir isso quer dizer que ele agora pode lutar contra esse medo. Ele depois fala que Bruce foi derrotado, em alma e corpo. Mas agora é hora de Bruce se refazer de novo. E dando um abraço nele, diz que seu pai está aqui. E pessoal, só aquele recadinho básico aí que você que está assistindo o vídeo, que dá trabalho realmente resumir todas essas edições. Então dá aquele joinha, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Se já é, assina aquele sininho de notificação para ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes, que nos ajuda bastante, viu? Valeu! Então, na manhã seguinte, o Thomas Wayne revela que eles estão em um deserto isolado lá no Oriente Médio. E ele também nos revela porque que o Bruce não estava falando nada, não estava tendo nenhuma reação. É porque ele estava sob fortes drogas pesadas e só depois ele ia se recuperando sob os efeitos delas. E aquele caixão metálico lá, mega misterioso, ele revela quem está nele. É a Marta. Por que você disse esse nome? Bruce começa a se lembrar das informações que já tinha na cabeça, em que em um ponto desse deserto, dessa região, há um poço de Lázaro. E também o Thomas Wayne revela que ele conseguiu curar a coluna do Bruce quebrada pelo Bane. Pois é. Mas enfim, o Thomas está querendo reviver a sua Marta, da realidade do ponto de ignição. Seu pai diz: "Nós merecemos descansar, e quando fizermos isso, seremos uma família novamente." E depois o Bruce pergunta onde ele está, e Thomas responde: "Na bolsa."
Ele estava se referindo ao seu capuz, e depois que Bruce o coloca, seu pai fala que é chegada a hora da ressurreição, para o final de toda a dor de seu filho. Então chegamos na última edição lançada do Batman há poucos dias. Nela, os dois Batman continuam sua peregrinação no deserto e se encontram com mais uma seita que guarda o Poço de Lázaro para o Ra's al Ghul. Eles derrotam todos, com o Batman se preocupando aqui com um dos inimigos que o Thomas pegou mais pesado. Detalhe para o visual clássico do Batman quando está no deserto, sempre sem camisa, peito cabeludo e usando capuz. Depois o Thomas, querendo ter mais contato com seu filho, pergunta se ele se lembra da história infantil que ele costumava ler para ele quando criança. É aquele conto russo que apareceu em edições anteriores. Bruce pega um cavalo e os dois seguem a viagem até o poço. Thomas continua: "Você, quando criança, era muito chorão. Não era o que eu esperava. Diferente de mim. Seu avô me batia constantemente, mas eu aguentava. Você ficou desapontado", diz Bruce. O Thomas responde que não. Ele fala que sempre quis que Bruce fosse independente, tivesse sua própria vida. Enfim, podem ver aqui que se trata de uma história de viagem aí com um pai e filho conversando. Thomas depois revela que Bruce costumava acordar gritando em algumas noites e odiava que Martha ia consolá-lo. E ele em seguida tinha que ler aquela mesma história de novo e novo. E eles finalmente chegam nesse Poço de Lázaro totalmente isolado, a quilômetros de distância de qualquer civilização. Ele fica embaixo então de uma imensa cratera e eles têm que descer de rapel para chegar até lá. E o Thomas fala que ele conhece, sabia onde ficava esse Poço de Lázaro remoto aí, que ninguém conhece, porque ele já havia visitado, mas só que lá na terra dele. E ele de novo afirma que ele vai usar esse Poço de Lázaro para reviver a Martha Wayne então da outra terra. E quando o Bruce tenta saber mais como a Martha da terra do Thomas morreu, ele apenas diz que foi complicado. Para quem não sabe, no ponto de ignição, a Martha, após a morte de seu filho, enlouquece e vira a coringa daquela realidade. Tem link dessa história na descrição desse vídeo. O pai do Bruce diz que isso não interessa mais. Ela em breve estará aqui e juntos poderão ser uma família novamente. Eles começam a descida para o poço e novamente temos outra bela página aqui. Nela o Thomas fala: "Eu tinha tantos sonhos em relação a você, uma vida de tranquilidade, livre de dor. Este era o meu dever como pai. Eu queria saber o que você queria, parar com aqueles gritos que você tinha quando criança durante a noite. Eu queria parar de ler para você aquele livro horrível. Sua mãe dizia que fazia bem a você conhecer os horrores da vida, que mesmo depois de ver esses horrores, você continuava sonhando com um mundo melhor." E eis que os dois chegam ao poço, e o falatório continua. O Thomas diz que Bruce virou um viciado em ser o Batman, e que desde que Martha morreu, ele aprendeu a ser mais prático, de colocar de lado simpatia e amor. Você precisava ser quebrado, e agora, depois dos pesadelos e ser derrotado, eu lhe darei amor e recuperarei o que você perdeu, uma família. Depois dessas palavras, o Bruce finalmente começa a falar. Ele primeiro se desculpa com seu pai e fala porque ele gostava de ouvir as histórias daquele livro traumatizante. Eu queria ouvir sempre a história para ver se no final alguém escapava do fundo do poço. Eu não podia perder as esperanças. É depois disso que a luta entre os dois começa. Enquanto ela acontece, a história infantil do Bruce é narrada novamente. Os dois ficam trocando vários socos. Resumidamente na história, um grupo de animais amiguchos ficam presos dentro de um grande fosso. E aí começa a se devorar, para que um deles possa sobreviver. Sabe, história infantil padrão Disney mesmo. Em determinado ponto, o Bruce joga o Thomas em cima do caixão de ferro. E ele pira ao descobrir que só havia pedras ali. Sim, o Bruce enterrou a Martha no deserto dias antes, sem o Thomas perceber. Pode ser que eu não consiga derrotá-lo, mas posso tentar feri-lo ao máximo, para que nenhum de nós possa voltar pelo fosso, diz o Bruce. Enquanto há uma nova porradaria entre os dois, Bruce fala uma verdade muito dura. Eu lembro daquele beco. Naquele momento, eu aprendi uma verdade, e só existe ela. Não pode ser mudada. Minha mãe está morta, assim como meu pai, e eu estou aqui. Thomas apenas fica falando que Bruce está quebrado, e ele não pode mais ser o Batman. Isso tudo enquanto os dois vão sumindo na escuridão do fosso. Na manhã seguinte, o quadrinho se encerra mostrando apenas a luva de um dos Batmans que conseguiu escalar tudo aquilo de volta. Mas quem será?
E com essa mega deixa, então, se encerrou o arco mais recente aí da revista do Batman. Bom, agora eu vou comentar aí rapidinho o que aconteceu nessas páginas. E eu vou começar comentando essa última edição que eu narrei. Essa última edição aí do confronto dos dois Batmans foi a que eu mais gostei nesse último arco, principalmente porque as ações, a maneira de agir, os diálogos, tudo fez muito sentido com os personagens, que eu acho que não estava fazendo muito sentido ali nas últimas edições, que eu vou comentar daqui a pouquinho já. E sabe, essa última frase ali que o Bruce falou da única verdade que ele conhece, foi uma das coisas que eu mais gostei mesmo, uma das últimas coisas que eu mais gostei do Tom King escrevendo o personagem. Então é por isso que eu gosto tanto desse escritor quando ele define, ele consegue dar esses diálogos que definem muito bem o personagem. Então aquela parte ali do Bruce falando pro Thomas dessa única verdade que ele conhece, que os pais deles morreram e ele continua aqui, é muito legal. Agora o resto... Todo aquele começo do arco do Batman saindo daquela máquina perdido, todo nervoso, e depois descontando na Bat-família, aquela luta na mansão que demora bastante para acontecer. Tudo isso são pontos que eu vejo que o Tom King ele já trabalhou nesses últimos arcos. Ele não precisava ficar repetindo, sim, o Batman tá de coração partido, o Batman tá raivoso, nervoso. Isso tudo já foi falado e ele fica repetindo essas mesmas coisas. E aí a gente chega na parte que onde o Bane explica que ele foi responsável por todos os arcos até agora aí da fase do Tom King. Eu pessoalmente não gosto desse tipo de revelação onde tem um super plano maquiavélico que foi tudo orquestrado porque essa pessoa tem um mega controle de todas as ações. A gente sabe que isso nunca aconteceria. Todo esse plano do Bane que é desde lá que apareceu o Gotham Girl e o Gotham, desde a charada... Não, isso antes ainda, que teve a guerra das piadas e charadas, que é antes, nos primeiros anos do Batman. Ele pensar que tudo isso aconteceria, ele orquestrar isso e saber que no final o Batman ia querer ser feliz, ia pedir a Selina em casamento, olha, é um passo muito complicado, um passo muito grande pro Bane ter certeza que isso ia acontecer. E claro, ok, quadrinhos, né? Mas a maneira como o Tom King vem escrevendo, esse tipo de explicação do Bane ser uma grande mente por trás de tudo, fica muito à parte do que já vinha sendo falado. Então toda essa explicação do Bane ser o responsável aí pelos grandes acontecimentos aí da fase do renascimento do Batman, eu pessoalmente não gostei. Se fosse talvez só a parte ali do casamento, talvez ele orquestrar tudo isso, ok, ele mandar o Coringa lá pra influenciar a Selina Kyle, beleza. Mas desde o começo lá, olha, eu não consigo acreditar nisso. E outro ponto depois também, toda aquela parte do deserto do Thomas Wayne com o Bruce. Fica muito sem explicação a maneira como o Bane deixou o Thomas Wayne pegar o Bruce, que acho que todo o plano do Bane era quebrar o Batman e ficar com ele, mas ele deixa o Thomas Wayne pegar o Bruce. Como ele transportou o Bruce daquele jeito para um deserto remoto, olha, fica muito mal explicado. E também as próprias ações ali do Thomas, ele fez todo aquele plano junto com o Bane, e aí quando o Bruce acorda, ele vai dar abraço, falando que o pai dele tá aqui, sabe? Eu achei muito estranho esse tipo de conversação entre os dois. Uma vez, tudo que o Thomas Wayne fez antes ali pro Batman. Enfim, agora vai começar o arco A Cidade do Bane, né? Que vai ser o último arco do Tom King na revista mensal do Batman. Espero aí que tenha um grande confronto, tenham ótimos embates aí do Batman, tanto físico quanto mental. Tô esperando muito pra saber como é que vai ser esse arco final do Tom King na revista do Batman. E aí, o que você está achando dessa história? Quem será que ganhou a luta dos dois Batmans? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Até mais, gente. Tchau.